Um dos quadros mais queridos e tradicionais aqui do Rede Rafas, sem dúvida alguma, é o das vilãs injustamente esquecidas pelo público. Esse quadro que acompanha a gente aqui desde o primeiro ano do Rede Rafas, desde 2017, 4 anos de canal já. E desde que a gente lançou o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo das vilãs injustamente esquecidas, vocês sempre comentam, falem um pouco dos vilões das novelas, relembrem os grandes vilões das novelas. Pois é, vocês pediram e a gente estreia aqui no canal o quadro dos grandes vilões das novelas da TV brasileira. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Lembrando que, assim como o quadro das vilãs injustamente esquecidas, esse quadro dos vilões também será uma série de vídeos. Então alguns vilões que vocês sentiram falta, que não apareceram no vídeo de hoje, vão aparecer no segundo, no terceiro, no quarto vídeo. A gente já tem uma lista que rende uns 4 vídeos já. Então já tá tudo planejado, já tá tudo esquematizado. Mas mesmo assim, vai comentando aqui, vai ajudando a gente a fazer a lista, relembrar grandes vilões que merecem estar aqui no quadro do Rede Rafas. E para começar, eu vou trazer aqui, acho que um dos últimos grandes vilões que caiu nas graças do público e marcou. Eu tô falando do Félix de Amor à Vida, esse grande vilão do Matheus Solano, que lá na reta final da novela acabou sendo regenerado pelo Walcir Carrasco, porque ele caiu tanto nas graças do público, mas tanto nas graças do público, que o Walcir Carrasco pegou e falou: não vou deixar ele se ferrar, né? Eu tô com dó de fazer o Félix se ferrar, então vamos deixar ele bonzinho. Tá que essa regeneração que o Walcir colocou no Félix aconteceu assim, do dia pra noite, mas o público comprou, o público gostou, tanto que o grande ápice do último capítulo, né, foi toda a sequência protagonizada pelo Félix. E falando de protagonismo, algumas pessoas falam que o Félix, ele era o vilão de Amor à Vida, mas ele não era o protagonista de Amor à Vida. Porém, eu, Rafael e algumas pessoas aí nos grupos dos noveleiros afirmam e batem na tecla que sim, o Félix era o protagonista, o real, o verdadeiro protagonista de Amor à Vida. É só você prestar atenção desde o nome provisório de Amor à Vida, que ela se chamaria Em Nome do Pai. Isso porque Amor à Vida basicamente conta a história do Félix buscando a aceitação do César, que é o seu pai, interpretado pelo Antônio Fagundes. O Félix, ele é homossexual, só que, né, no começo, na infância, na adolescência e antes de se casar com a Edith, ele escondia isso. Até durante o casamento, ele escondia isso de todo mundo porque sabia que o seu pai não aceitaria ter um filho homossexual. Então ele sempre fez as coisas ali nas escondidas, no sigilo, né? Enquanto do lado da Edith e seu filho Jonathan, ele passava a imagem de família tradicional brasileira, mas aquilo tudo era fachada. Isso e outras coisas só é revelado no decorrer da novela, no desenrolar dos capítulos. De início, a gente só vê o Félix vilão, homossexual enrustido, que trai a esposa com outros homens, e ele quer de todas as formas assumir o poder do São Magno, o hospital da família. E a novela já começa mostrando explicitamente a preferência do César pela Paloma, a irmã do Félix, e isso acaba deixando o Félix possesso da vida. Tanto que é a partir disso, né, a partir do medo de não assumir a presidência do São Magno, que é o hospital da família, ele faz tudo aquilo que fez com a Paloma, né, que é de pegar a própria sobrinha, a Ratinha, filha da Paloma, e jogar numa caçamba de lixo. Então, dentre tantas maldades que o Félix fez ao longo de Amor à Vida, essa foi a mais lembrada porque ela é o pontapé principal para a história de Amor à Vida desenrolar aí os seus 200 e tantos capítulos. Tanto que quando isso é revelado, lá pelo 4º mês da novela, a gente tem uma das cenas mais marcantes de Amor à Vida, que é o show de interpretação de Matheus Solano, explicando por que ele sempre fez isso, porque ele sempre foi maldoso, porque ele sempre fez coisa errada. Tudo para chamar a atenção do César. Por isso que o nome da novela se chamaria Em Nome do Pai. Agora eu pergunto para vocês, depois de tudo isso explicado, vocês ainda acham que o Félix não é o protagonista de Amor à Vida? E tal protagonismo do Félix em Amor à Vida também se dá porque é ele que salva, se é que eu posso dizer assim, o César das garras da Aline, que é a personagem da Vanessa Giacomo, que daí toda a vilania
passa para ela, e ela desde o começo já tem meio que um plano de vingança contra o César e a família dona do San Magno, né? Como não lembrar, né, do Neston que ela fazia pro César e acabou deixando ele cego. Enfim, gente, só coisa que acontece na novela do Valcir Carrasco mesmo, né? O fato é que o César começou a ficar debilitado, começou a ficar muito doente, e quem acaba percebendo esse plano maquiavélico pra cima do César é o Félix. Então, além de ser apenas mais um ato para chamar a atenção do César, é um ato de amor de filho para pai. Então por isso que o Félix acaba salvando a vida do César das garras da Aline. Tanto que no final da novela, o Félix vai morar junto com o Nico, constitui uma família com o Nico, e ele leva o César para sua casa para cuidar dele, para cuidar da recuperação do César. Tanto que a última cena da novela foi Félix e César, um do lado do outro, vendo o pôr do sol na beira da praia, e o César, enfim, dizendo que ama o filho. Agora eu vou falar de um outro vilão que, assim como Félix, a história da novela acontecia por causa das influências dele. Ele literalmente tocou o terror na vida de todos os seus inimigos e terminou a história regenerado. A diferença é que ele não faz parte deste mundo. Eu tô falando do Alexandre, o temido vilão de A Viagem, que está sendo reprisada agora no canal Viva, já está entrando em sua reta final. A história do Alexandre a gente já conhece. Quando ele era vivo, ele era um jovem extremamente rebelde, violento, usava drogas, tocava o terror na família, enfim, ele literalmente era a ovelha negra da família. E ele acaba sendo preso após assassinar um homem numa tentativa de assalto numa empresa. Ele acaba sendo pego pela polícia, e nesse decorrer ele consegue fugir da prisão, capturam ele de novo e acaba sendo condenado. Só que ele fica muito revoltado porque ele foi denunciado pelo próprio irmão e o próprio cunhado, no caso o Raul e o Theo, respectivamente. E a única que defendia ele, digamos assim, era a Diná, a sua irmã mais velha. E ela vai pedir ajuda para o Otávio Jordão, que é um advogado renomado, para defender o Alexandre no julgamento. Só que acontece que o cara que o Alexandre matou era compadre do Otávio. E o Otávio faz parte da acusação no julgamento do Alexandre, e ele contribui para o Alexandre ser condenado. E aí que desperta ainda mais a fúria, a raiva do Alexandre. Além dele ter esse sentimento de ódio e de vingança pelo Raul, pelo Theo e pelo Otávio, ele também tem o sentimento de vingança pela Lisa, que era a sua então namorada quando ele era vivo, mas quando ela viu que não teria mais jeito, o Alexandre não tinha mais jeito, não ia sair da cadeia, ela acabou abandonando ele, largou ele e seguiu sua vida. Então o Alexandre, ele promete vingança, né? Eu vou acabar com a raça deles todos. Se não for nessa vida, é na outra. E dito e feito, durante uma treta que acontece ali no presídio, o Alexandre acaba levando uma surra, é levado para a enfermaria e ele se suicida tomando vários remédios, fazendo um coquetel de comprimidos. Ele acaba morrendo, só que em vez de ir lá para cima, ele vai, ó, lá para baixo. E é aí que ele começa o seu plano de vingança contra todo mundo que, nas palavras dele, quis ferrar ele. Então ele começa a influenciar a Guiomar, que é a sogra do Raul, ele começa a influenciar o filho do Otávio Jordão, ele começa a influenciar o Theo, principalmente quando o Theo começa a se envolver com a Lisa, ou seja, ele vira o capeta, literalmente, na vida de todo mundo. Muita gente, até os dias de hoje, tem medo do Alexandre, ele aí eu acho que é um dos personagens mais temidos da história das nossas novelas. E vocês já perceberam nesse vídeo que o Antônio Fagundes não atrai lá boas influências para ele, ou ao redor dele? Primeiro, o Félix, que fazia o que fazia em Amor à Vida pela aceitação do César, personagem do Antônio Fagundes. Segundo, o Alexandre, que voltou do inferno para se vingar do Otávio Jordão, porque ele foi um dos responsáveis pela condenação do Alexandre na cadeia. Também personagem do Antônio Fagundes. E o terceiro personagem que a gente vai falar agora é o Leonardo de Insensato Coração, que assim como Félix, fazia poucas e boas lá na novela de Gilberto Braga, em busca da aceitação de seu pai, que literalmente o rejeitava, o renegava. E o pai era interpretado por quem?
Antônio Fagundes também. Pois é, quem não se lembra do Léo de Insensato Coração? A novela pode ser meio esquecidinha, pode ser meio flopadinha, mas a novela acontecia por causa dele. Porque o Léo aprontava com todo mundo, ele aprontou com a Norma, aprontou com o próprio irmão, fez o próprio irmão ficar paraplégico, que era o personagem do Heriberto Leão, e também atrapalhava e prejudicava a vida de todos que insistisse em ser uma pedra no seu caminho. Daí o Léo começa, né, a tentar crescer na vida longe da família, mas ainda assim o Raul vai atrás do Léo, o Pedro vai atrás do Léo, porque ele fica com um sentimento de vingança, porque eles descobrem, né, que a explosão do avião que o Pedro pilotava foi causada numa armação do Léo, né? Então eles começam a ir correr atrás do Léo. Enquanto isso, o Léo tá só prejudicando a vida da Norma, que daí volta para se vingar dele. Enfim, a novela inteira gira em torno do Léo. E é por isso que ele tá aqui no vídeo de hoje. Um outro vilão que causou no seio da sua família foi o Reginaldo, o vilão do Eduardo Moscovis lá em Senhora do Destino. Desde a primeira fase, né, quando os filhinhos da Maria do Carmo são inhos mesmo, são pequenos, o Reginaldo, ele é o mais velho e ele já mostra já ter um desvio de conduta, digamos assim. Quando a Maria do Carmo tá lá fazendo compra na feira, o Reginaldo tenta roubar pão e comida para levar para casa. O Reginaldo, ele é meio revoltado porque o pai abandonou eles, né, diz que ia conseguir uma vida melhor e nunca mais voltou, e ele culpa a Maria do Carmo por causa disso, e quando ele cresce, ele se torna político. Até então ele é vereador, se eu não me engano, e o sonho dele é emancipar a Vila de São Miguel, tornar uma cidade e ele ser prefeito de São Miguel. E para isso ele começa a fazer várias falcatruas políticas, começa a desviar dinheiro do partido e tudo mais. E o Reginaldo, ele já começa a novela casado com a Leila, a sua então esposa, e é um casamento longo, ele já tem 2 filhos crescidos já. Só que o Reginaldo, ele tem um caso com a Viviane, a vilã, personagem da Letícia Spiller, que já foi relembrado aqui no nosso vídeo de vilãs injustamente esquecidas pelo público. Pois bem, a Leila desconfia do caso, só que o caso fica explícito quando numa reunião familiar o Reginaldo ele leva a Viviane. E daí a Leila fica possessa da vida, os dois saem dessa reunião, a Leila vai atrás junto com o Venâncio e daí ela flagra os dois transando no motel. E da sacada da suíte do motel, que ela tá lá em cima, a Leila consegue ver o Reginaldo transando com a Viviane na piscina lá de baixo. E aí no movimento errado, ela acaba despencando lá de cima e morrendo. Então o Reginaldo aí ele já faz uma falcatrua, já fala pro Venâncio assumir que tinha um caso com a Leila e tudo mais, parará, enfim, ele já começa a causar discórdia da família desde então, só que no final da novela essas discórdias começam a vir à tona. E aí o Reginaldo ele começa a entrar em várias, mas assim, várias falcatruas, para, enfim, assumir a prefeitura da Vila de São Miguel. Ele se envolve com o Cigano, que é um homem violento, né, o marido da Rita. Ele se envolve em assassinato, no assassinato do Cigano e também no tiro que culmina no coma do Shaolin, que também fazia parte ali de uma gangue. Enfim, ele se envolve em várias falcatruas. Ele acaba se envolvendo com a Nazaré, ele tira a Nazaré da cadeia, né, quando a Nazaré vai presa, e ao mesmo tempo, né, nessa mesma fase que a Nazaré tá presa, a Maria do Carmo também vai presa, porque acaba sonegando imposto, né? A Maria do Carmo, ela tinha loja de construção, a do Carmos Construções, e ela acaba sonegando o imposto, só que não foi a Maria do Carmo, e sim foi a Angélica que não repassou as notas fiscais. Isso porque ela começa a ser chantageada pelo Reginaldo e pela Viviane para fazer isso, porque eles descobrem que a Angélica, ao contrário do que ela dizia para todo mundo, ela tem sim família, ela quer estar na família da do Carmo, porque ela sabe que é uma família estruturada e tudo mais. Isso depois que todo mundo já tinha descoberto que ela não era a Lindalva, né? Mas ela tem um caso com o Plínio, que é o filho mais novo da do Carmo, e acaba, né, ficando ali no amparo da família da do Carmo, mas o Reginaldo descobre que existe uma verdade por trás disso e acaba chantageando ela, fazendo a Angélica, né, sonegar imposto, esconder as notas fiscais, fraudar as notas fiscais para o dinheiro desviado vir pro bolso dele. E é por isso que a do Carmo vai presa. Então assim, ele faz várias coisas, várias articulações pro benefício próprio,
pro poder próprio, porque da prefeitura ele quer chegar, né, quem sabe, à presidência do Brasil, e tudo isso influenciado pela Viviane. E esse caso, nas fraudes das notas fiscais e, consequentemente, na prisão da Maria do Carmo, é fruto de um plano de vingança do próprio Reginaldo contra a própria mãe também. Isso porque no começo da novela, né, quando ele se candidata a prefeito da Vila São Miguel e luta pela emancipação do município, ela se recusa a apoiar ele, porque ele sabia que, tendo o apoio da Maria do Carmo, ele se elegeria facilmente. Mas ela se recusa porque ela sabe da índole do próprio filho. Ele não aceita que a própria mãe não apoie a candidatura dele, e ele começa a encontrar formas de cada vez mais prejudicar a Maria do Carmo. E o destino do Reginaldo a gente já sabe né? Ele morreu com uma pedrada na cabeça vinda do seu próprio cabo eleitoral, mais fiel cabo eleitoral, quando a Maria do Carmo expõe todos os podres dele em praça pública. Um dos últimos vilões no horário das 9 da Rede Globo, que a gente podia olhar sem medo e dizer: nossa, esse cara é odiável, esse cara não presta, esse cara é coisa ruim, foi o Tião Bezerra de A Lei do Amor, o personagem do José Maier, que curiosamente foi o último personagem do José Maier na TV brasileira. É o polêmico personagem que trouxe à tona o suposto caso de assédio que acabou acabando com a carreira do José Maier na TV brasileira. Tanto que na época se falava que o personagem havia subido a cabeça do José Maier, porque o Tião Bezerra era um cara que não respeitava as mulheres e fazia de tudo para conseguir o que queria. E ele sempre alimentou ali, meio que escondido, uma paixão secreta pela Magnólia, a grande vilã de A Lei do Amor. Isso porque no passado, quando ele era apenas um operário da fábrica da família da Magnólia, ele já era apaixonado por ela, ele teve um caso com ela, só que o que para ele era o início de uma paixão, para ela era apenas uma aventura com um operário. E no momento em que ela humilha ele e tudo mais, ele vai pra cima dela, tenta abusar dela, e ela fere ele com aqueles marcadores de gado, sabe? Ela marca ele literalmente no peito com aquele negócio da ferraria. E junto daquela marca que nunca mais saiu do peito dele, também nunca mais saiu a paixão, mas também o desejo de vingança pela Magnólia. Então ele começa ali a cortejar a Magnólia, né? Isso já nos tempos da atualidade, quando ele já é rico, ele consegue se reerguer na vida, já está casado com a Elô, ele começa a cortejar a Magnólia, fazer as vontades dela, mas tudo isso para um plano de vingança, né? Digamos que uma paixão bandida começa a surgir ali. Só que em detrimento a isso, né, ele começa a fazer maldades com a Elô, principalmente quando ele descobre que a Elô voltou a ter um caso com o Pedro, que era o seu grande amor do passado, e ele começa a prejudicar a Elô de todas as formas. A Elô pede a separação, ele não dá a separação, e daí ela consegue judicialmente se separar dele, e ela tem uma galeria. Uma das cenas que mais me marcou foi quando ele chega na galeria e começa a quebrar tudo, assim, foi um senão, né? Um senão maldoso, um senão cruel, mas literalmente um senão. José Maier ali incorporou mesmo o Tião Bezerra, destruía a galeria com raiva e tudo mais. E depois, lá na reta final, ele começa a pegar ódio de todas as mulheres, porque todas as mulheres que aparecem na vida dele é literalmente para mostrar que ele é mau caráter, que ele não presta e tudo mais. E dele começa a pegar um ranço generalizado por todas as mulheres, tanto que tem uma cena que ele fala, né? As mulheres são vadias, todas elas são vadias, sem exceção. Então o Tião Bezerra, ele era aquele vilão feito para você não sentir simpatia nenhuma por ele, e sim para você odiar ele do começo ao fim da novela. E além das mulheres envolvidas na sua vida que ele sentia prazer em prejudicar, ele também apurrinhava a cabeça do próprio filho dele. Ele desconfiava que o filho dele era homossexual e começa, né, a fazer bem aquela coisa típica de pai machão, né, querer levar o filho na zona para comer prostituta e tudo mais. E ele não aceita que o filho dele, mesmo sendo heterossexual, é um cara sensível, é um cara que respeita as mulheres, enfim, ele é totalmente o oposto do Tião Bezerra, e o Tião Bezerra não aceita isso, então ele começa a também prejudicar o próprio filho. É engraçado que ao mesmo tempo que o Tião Bezerra adorava se pagar de macho alfa, né, de conquistador e tudo mais, ele tinha esse ranço
pelas mulheres que ameaçavam a existência dele, digamos assim. Tanto que o final dele, ele terminou a novela na cama, vítima de uma doença que, além de deixar ele de cama, deixou ele impotente. Irônico, né? E um outro vilão que segue a mesma linha do Tião Bezerra, sem escrúpulos, machista, violento, extremamente violento, e aquele vilão que não dava pra você sentir um mínimo de simpatia por ele, é o Delegado Nogueira, de Vidas Opostas, interpretado majestosamente pelo Marcelo Serrado. Eu, particularmente, considero um dos melhores, se não o melhor trabalho do Marcelo Serrado na TV brasileira, porque realmente ele é um cara assim que você olhava pra TV, você já sentia ranço. Ele era corrupto, ele era violento, ele tinha sociedade ali com os caras do morro, então assim, ele era tudo aquilo de mais desprezível num homem que se diz correto. Da lei. De lei, ele não tinha nada. E além de tudo isso, ele era extremamente violento, e sua principal vítima era a Erinha, que no começo da novela também era vilã. Ela recorre ao Delegado Nogueira para tentar separar os protagonistas, os mocinhos, né? Porque ela é a noiva do Miguel, que é o protagonista que acaba se apaixonando pela personagem que mora na favela e tudo mais, e ela não aceita ser trocada por uma favelada e recorre ao Delegado Nogueira. Então eles meio ali que fazem uma sociedade para separar o casal protagonista. Só que essa sociedade ultrapassa todos os limites, porque o Delegado Nogueira enxerga na Erinha como uma escrava sexual. Então ele judia dela, tortura ela, estupra ela, né, faz coisas sádicas com ela, queima ela com cigarro, derrama a vela quente nela, né, a cera da vela quente. Então assim, ele faz assim muitas e muitas coisas absurdas com a Erinha. Algo que o mesmo vilão da mesma novela não fazia com a sua amada, que era o Jackson. Um dos vilões mais temidos, eu acho que da história da Record, é o Jackson de Vidas Opostas. O Jackson, ele começa a novela preso, e quem tá no comando do morro é o seu irmão, o Jefferson. Só que quando o Jefferson morre, o Jackson consegue fugir da cadeia e assumir o comando do morro. E ali ele se torna o rei do morro, ou seja, o rei de tudo. Rei do tráfico, o rei da violência, só que ao contrário do Jefferson, realmente, ele se torna muito violento. Tanto que chega uma fase da novela que ele pune os seus inimigos cortando a cabeça com uma espada. Além do fato de que eu não lembro ao certo o motivo, mas o Jackson acaba meio que sequestrando a Joana e a Joana fica refém do Jackson. Só que no decorrer dos capítulos ele vai desenvolvendo uma paixão pela Joana, tanto que os dois até ficam juntos, né? E ela até tenta fazer ele mudar, né? Fazer ele ser uma pessoa melhor, mas sem sucesso. O final dele acaba sendo morto pela polícia. Uma novela que também está sendo reprisada atualmente, a gente está tendo a oportunidade de rever as armações e os golpes de um dos vilões mais irônicos e debochados da TV, é Da Cor do Pecado, com o Tony, o vilão interpretado pelo Guilherme Verber, que eu acredito ser o primeiro e grande personagem dele na TV brasileira, tanto que até hoje você olha pra cara dele e você já automaticamente vê, ó, é o Tony. E assim que ele aparece na novela, o Tony já mostra ao que veio, que é não ser uma pessoa de bom caráter. Já no início da novela ele já começa a influenciar o Afonso a fazer umas coisas meio ilícitas, e ele começa a tirar proveito das coisas do Afonso, como por exemplo, o Afonso ele quer comprar a empresa de um concorrente e o Tony consegue por um preço mais baixo, isso através de chantagens. O Tony descobre os podres do dono dessa empresa e começa a chantagear ele a fim de abaixar o valor de venda dessa empresa. A empresa, se eu não me engano, era para ser vendida por 8 milhões, o Tony consegue fazer com que o cara venda ela por 2, 3 milhões de reais, assim, sabe? Tipo, dando de graça a empresa para o Afonso Lambertini. E como se não bastasse isso, quando o Afonso paga esse ex-dono da empresa agora, quando ele está saindo com a maleta, o Tony arma um sequestro para roubar todo aquele dinheiro. Então ali a gente já vê que o Tony não entrou em Da Cor do Pecado para brincadeira, principalmente quando ele descobre
todo o plano da Bárbara através de uma gravação, ela confessando tudo que fez, né, pro Kaique. E o Tony, ele guarda essa gravação como o maior tesouro dele, e ele acaba usando essa gravação para chantagear a Bárbara a fim de começar a tirar cada vez mais coisas do Afonso Lambertini, porque ele quer se vingar do Afonso Lambertini. Então ele chantageia a Bárbara a namorar ele, a se casar com ele. Agora nos próximos capítulos eles vão se casar, aí vai ter a famosa cena dele abandonando a Bárbara de vestido de noiva no lixão no Rio de Janeiro. Então assim, o Tony, ele é um vilão que realmente ele é irônico, ele é debochado, mas ele não mede esforços para conseguir o que quer. Tanto que até o fim da novela ele vai às últimas consequências, sequestra o Raí, aí o Paco, né, que já se assumiu o Paco nessa altura do campeonato, entra no lugar do Raí, se faz de refém, né, no lugar do Raí, e o Tony acaba sendo morto pela própria comparsa, pela Bárbara. E para terminar o vídeo de hoje, que tal relembrar aquele vilão que para mim foi o último grande e excelente vilão das novelas. Eu tô falando do Diogo de Bom Sucesso. O Diogo, ele fazia aquela mesma linha do Tony, né? Irônico e debochado, só que um tantinho mais carismático, tanto que o Armando Babaioff aí caiu nas graças do público pelo seu trabalho como o Diogo. O Diogo, ele tinha um plano básico: tomar posse de toda a fortuna do seu Alberto, o personagem do Antônio Fagundes. Olha aí, mais um personagem do Antônio Fagundes que não atrai para perto de si boas influências, boas pessoas. Mas enfim, o Diogo, ele tinha esse plano de tomar posse de toda a fortuna, e para isso ele se casa com a Nana, a filha mais velha do Dr. Alberto. E ele começa a fazer várias falcatruas, e eis que ele descobre que no passado o Alberto havia dado meio que um golpe no melhor amigo dele, que era o personagem do Jonas Bloch. O Alberto, no passado, ele roubou não só o livro desse melhor amigo dele, como a sua então querida falecida esposa era namorada desse melhor amigo dele. E o Diogo acaba descobrindo toda essa história do passado do Alberto e acaba se aproximando, se aliando a esse ex-melhor amigo do Alberto, que é o personagem do Jonas Bloch, que eu não lembro o nome agora. Então eles começam aí a fazer algumas armações para tirar tudo do Alberto. Só que a coisa acaba fugindo de controle e ele acaba provocando a morte do Eric Feitosa. Lembrei o nome, era Eric Feitosa, personagem do Jonas Bloch. Ele acaba morrendo numa morte provocada, num acidente provocado pelo Diogo, e é aí que o Diogo começa a mostrar a sua personalidade, a sua vilania de fato mesmo, e começa a querer eliminar todos que atrapalham o seu caminho ou tendem a ser uma pedra no seu sapato, como no caso do Mário, uma tentativa que o Diogo vai para matar o Mário. Depois que o Mário descobre todos os seus planos, descobre todas as suas falcatruas, o Diogo vai tentar matar ele, só que acaba provocando a morte do Max, um simples funcionário da editora, e ele, né, desativa o elevador e tudo mais e acaba matando o Max. E o final do Diogo, ele acaba sendo preso porque ele também provoca um incêndio na Prado Monteiro, e esse incêndio culmina na falsa morte da Gisele, que era a grande comparsa dele, só que ela começa a ficar com extremo medo dele, e a última cena dele é ele apanhando na prisão. Muitos vilões ficaram de fora desse vídeo, mas vão aparecer nos próximos, então já pode ir comentando qual vilão você quer ver no próximo vídeo dessa série. E também vai comentando aqui qual desses vilões que eu falei no vídeo de hoje vocês gostaram, vocês não gostaram, quais vocês lembram, quais vocês não lembram, e aquele comentário de sempre, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira e também no Rede Afas. Está chegando muita novidade, muito vídeo novo. Comenta aqui também qual tema você quer também que estreie no canal, qual quadro você acha a cara do Rede Afas. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.